Fala galera, professor Wagner do curso Agora Vai, o seu canal de física no YouTube. Pessoal, você que está acompanhando o canal de física do curso Agora Vai, não deixe de dar um like em nossos vídeos, não deixe de deixar os comentários e não deixe também de compartilhar com seus amigos. O curso Agora Vai está oferecendo aqui em 2017 o extensivo de física e nós estamos aqui com a frente 3, a frente de elétrica, ok? Continuando os nossos estudos em eletrostática, a gente vai dar sequência ao nosso estudo de capacitores. Se você não viu a aula 1 de capacitores, dá uma olhada lá e vamos dar continuidade porque o mundo tem pressa. Gente, liga o flash, vamos lá? Vem com a gente vencer sucesso! Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre associação de capacitores. Professor, o que vem a ser essa associação de capacitores? Eu posso utilizar um único capacitor, mas também posso utilizar vários capacitores na malha, no circuito elétrico, para aumentar a minha capacidade de armazenamento de cargas elétricas e aumentar também a energia armazenada por esses capacitores, certo? Como que eu faço isso? Bom, primeira coisa, vamos relembrar o que é um capacitor. Um capacitor é um elemento que é um armazenador de cargas elétricas. Ele é formado por duas placas metálicas paralelas entre si, ok? E ligado a uma fonte, ele vai fazer com que ocorra um acúmulo de cargas entre essas placas, criando entre elas um campo elétrico uniforme de alta intensidade, dando a essas placas uma diferença de potencial. E devido a essa diferença de potencial, a gente vai ter energia armazenada neste sistema. Beleza? Lembrando que os capacitores têm entre si, no centro aqui, um elemento que a gente chama de dielétrico. O que vem a ser esse tal de dielétrico? Dielétrico nada mais é do que um material que é isolante, que vai impedir a transição de cargas entre essas placas. Normalmente a gente constrói os capacitores muito pequenininhos, de forma que essas placas ficam muito próximas uma da outra. Isso fará com que ocorra a possibilidade dessas placas encostarem uma na outra e a gente perder todo o armazenamento de energia. Então, o que nós fazemos? Colocamos material isolante para evitar esse contato entre essas duas placas metálicas. Mas, professor, como que carrega um capacitor? O capacitor eu vou colocar ele aqui num circuito bem simples para você entender, ok? Aqui eu tenho uma fonte elétrica que eu tenho potencial positivo e potencial negativo. Vamos pensar no seguinte: os elétrons dessa placa eles serão atraídos pelo potencial positivo. Então a gente vai ter elétrons vindo para cá, fazendo com que essa placa fique com falta de elétrons, ou seja, fique carregada positivamente. A carga elétrica positiva nesse ponto aqui do capacitor vai induzir na outra placa metálica do outro lado a presença de cargas negativas para tentar equilibrar esse sistema. Não vai equilibrar porque haverá um material isolante entre eles, certo? A partir disso aqui a gente cria esse sistema e com esse sistema criado a gente tem armazenamento de cargas. A carga positiva armazenada deste lado é igual à carga negativa armazenada do outro lado. Porém, como um tem carga positiva, ele aumentou o seu potencial. Como o outro tem carga negativa, ele diminui o seu potencial. O que faz com que se desenvolva uma diferença de potencial entre essas duas placas. Essa diferença de potencial fará com que a gente acumule energia nesse sistema. Gente, na malha, na região onde está o capacitor em um circuito elétrico, só haverá transição de elétrons enquanto esse capacitor estiver sendo carregado ou descarregado no circuito. Quando ele entra em equilíbrio eletrostático, equilíbrio potencial com a fonte, aí você não tem passagem de elétrons nesse trecho do circuito. Guarda isso. Quando a gente tem o capacitor já carregado, ou seja, ele está em equilíbrio de potencial com a fonte, a gente não tem mais passagem de elétrons por aquela malha do circuito, ou seja, o circuito passa direto. Eu poderia melhorar isso aqui para você dizendo o seguinte, ó, vamos supor que nesse capacitor, a gente já viu como que ele carrega, eu ligue aqui um fio e nesse fio aqui eu ligue uma lâmpada, ok? Sei lá, vou fazer um desenho aqui de uma lâmpada. Pronto. Gente, dá uma olhada.
A fonte está carregando o capacitor inicialmente e está acendendo a lâmpada. Beleza? Beleza, professor. E daí? E daí, galera, que vai chegar uma hora que esse capacitor será carregado. Quando o capacitor já estiver carregado, aqui zera, como se não existisse essa parte do circuito, e os elétrons começam a circular somente pela lâmpada, certo? Mas suponhamos que em algum momento esse fio seja rompido. O que vai acontecer? Vai ter uma diferença de potência entre o sistema, então vai começar a circular elétron pelo capacitor, mantendo então a nossa lâmpada ligada. É assim mais ou menos que funcionam as nossas lâmpadas de emergência, certo? Você deixa a lâmpada na tomada, inicialmente carrega-se um capacitor e mantém-se uma lâmpada acesa, por exemplo. Quando cessa a energia na fonte, ou seja, acabou a energia, você não está recebendo energia elétrica na sua residência, o capacitor entra em atuação e aí ele começa a descarregar essa energia, mantendo a lâmpada também acesa, ligando aquilo ali que a gente chama de lâmpadas de emergência. Tranquilo? Gente, como que a gente calcula a capacidade do capacitor de armazenar cargas? A capacidade de armazenar cargas vai depender do material que é feito esse capacitor, do dielétrico que ele é feito, do tamanho desse capacitor. Mas basicamente a gente poderia dizer que a capacitância depende do seguinte: a capacitância vai depender da permissividade elétrica do meio, então a capacitância depende da permissividade elétrica do meio, vai depender da área entre as placas que a gente tem no capacitor e da distância entre essas placas. Então a gente vai ter essa equação aqui sendo desenvolvida. A capacitância depende da permissividade elétrica e normalmente a permissividade é dada para você. A gente tem aqui a permissividade elétrica do vácuo, que é 8,85 vezes 10 menos 12, mas a gente tem outras permissividades elétricas, dependendo do meio que a gente está trabalhando. A área das placas, porque quanto maior a área de placa metálica que a gente tiver, mais cargas poderiam ser armazenadas. E a distância, quanto maior a distância, menor o campo elétrico induzido, menor será a capacidade de armazenamento de cargas. A essa capacidade de armazenar cargas a gente chama de capacitância do capacitor, que é a quantidade de carga armazenada para um determinado potencial, que é dado em coulombs por volt, mas que vai ter como unidade de medida o farad, certo? O farad nada mais é do que coulomb por volt, certo? Normalmente a gente trabalha com submúltiplos de farad, já que esse armazenamento de carga é um pouco menor. Então a gente vai trabalhar com microfarad, nanofarad ou picofarad. Microfarad vai ser 10 a menos 6 farad. Nanofarad, 10 a menos 9 farad. E picofarad, 10 a menos 12 farad. Beleza? Ok. Como que a gente associa em série capacitores, professor? Vamos pensar no seguinte, ó, tem a fonte aqui, positivo, negativo. Vou associar esse circuito em série. Associando esse circuito em série, lembra? Os elétrons vão transitar daquela placa do capacitor 3 aqui, que eu vou chamar de capacitor 2, que é capacitor 1. Vamos transitar do capacitor 3 para a nossa fonte, deixando essa plaquinha aqui positiva. Essa plaquinha positiva vai induzir cargas negativas para essa placa, certo? Que aconteceu lá no primeiro exemplo que a gente deu. Mas peraí, de onde que veio essa carga negativa? Veio do segundo capacitor, da segunda plaquinha aqui, que ficou positiva. Mas ela ficou positiva, o que aconteceu com a que está do lado? Fica negativa. O que acontece com a que está do lado? Perdeu esses elétrons aqui, ficou positiva e essa fica também negativa. Então percebe que a carga armazenada no capacitor 3 é a carga armazenada no 2, que é a carga armazenada no 1, porque um depende do outro. Um induziu a carga no outro e a carga induzida vai ser sempre a mesma nesses capacitores. Então em uma associação em série, a quantidade de carga armazenada será sempre a mesma. Ou seja, a quantidade de carga armazenada do capacitor 3 é igual à quantidade de carga armazenada do capacitor 2, que é igual à quantidade de carga armazenada do capacitor 1, certo? Já o potencial, ele é diferente. Por quê? Porque o potencial depende da distância que eu estou da malha, certo? E essa diferença de potencial em trechos do circuito ela é menor. Porém, cada trecho do circuito tendo potencial, se eu somar o potencial em cada um desses trechos, eu tenho o potencial total do circuito. O potencial é a diferença de potencial que eu tenho entre esses dois elementos do nosso circuito, que a gente vai chamar de fonte. Então aqui eu tenho o potencial total. Nesse pequeno trechinho do capacitor 1 eu tenho parte do potencial. No segundo trechinho eu tenho uma outra parte do potencial. No terceiro trechinho eu tenho uma outra parte do potencial. De modo que o potencial total é a soma desses potenciais. Então a gente já tem aqui, ó, a quantidade de carga de associação em série é igual, o potencial é a soma de cada um destes potenciais, certo?
Sabendo que a capacitância é a quantidade de carga pelo potencial, a gente pode falar que o potencial é a quantidade de carga pela capacitância. Só inverter esses dois elementos. Sendo assim, e sabendo que o potencial total é a soma dos potenciais, eu posso escrever isso em função de carga e capacitância. Falando que a carga sobre a capacitância total é a carga sobre a capacitância 1, carga sobre a capacitância 2, carga sobre a capacitância 3. Lembra que a carga é sempre igual? Então, se eu eliminar esse aqui e cortar tudo, eu consigo achar a relação de capacitância, ou seja, capacidade de armazenamento de cargas, que é a soma inversa dessas capacitâncias, como seria uma média desses elementos, certo? Tranquilo? Então, a gente tem que saber essas três equaçõezinhas. Quantidade de carga total é igual em todos os elementos, o potencial total é a soma dos potenciais parciais e a capacitância total ela é igual à soma inversa das capacitâncias. Então, o inverso da capacitância é igual à soma inversa das capacitâncias parciais. Beleza? Importante! No final do vídeo tem um ponto importante dessa aula, gente. O que? Se eu tiver um gráfico onde se envolva quantidade de carga e potencial, a área que forma aqui nesse gráfico sempre vai ser uma reta como essa. A área que forma aqui vai ser a nossa energia potencial armazenada. Ou seja, a energia é a quantidade de carga vezes potencial dividido por 2. Tem outra forma de escrever isso, professor? Tem sim. Como que a gente poderia escrever isso de outra forma? Pensa comigo. Eu estou falando que a energia armazenada é Q vezes V dividido por 2. Mas o que vem a ser esse V? Esse V não é, por exemplo, Q sobre C? Sim. Então você poderia dizer que a energia armazenada é Q ao quadrado sobre 2C. Pessoal, mas tem outra forma de escrever? Tem. A energia armazenada também pode ser o quê? Aqui a gente substitui o V. Se eu substituísse o Q? Q é C vezes V, não é isso? Q é C vezes V. Então eu poderia falar que a energia armazenada é a capacitância vezes o potencial ao quadrado. Então a gente tem várias formas de analisar esse sistema a partir disso. Tranquilo? Então guarde isso, cara, porque você vai precisar muito desses cálculos, dessa teoria, para ser aprovado no concurso da sua vida. Esse aqui é o canal Agora Vai, o seu canal de física no YouTube. Pessoal, não deixe de dar like. Curtiu a aula? Dá um like, ajuda a gente. Beleza? Não deixe de se inscrever aí, ativa o sininho para você receber em primeira mão todas as nossas atualizações de vídeo. Pessoal, além de tudo isso, tem exercício aí embaixo na descrição do vídeo para você resolver 5 exercíciozinhos de associação de capacitores. Beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre associação em paralelo de capacitores, que dá uma mudadinha aí. Tranquilo? Então não perca a nossa próxima aula. Compartilhe com seus amigos e vem com a gente vencer sucesso. Valeu, galera. Até a próxima aula.